Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos sempre muito bem-vindos a essa nossa casa. Para nós é um motivo de muita alegria receber a cada um de vocês aqui, que é para isso que aqui estamos. E hoje, com muita alegria também, recebendo esse nosso queridíssimo irmão Braulio, que vai nos falar sobre o tema afeição do livro Consolador do Emmanuel. Então eu vou pedir que todos nos asserenemos, nos sentemos bem confortáveis e vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que estejamos todos receptivos ao que o nosso irmão veio nos trazer aqui hoje. E assim então, queridos amigos de luz, querido irmão, querido Mestre Jesus, luz e guia de nossas vidas. Agradecidos estamos por mais esse dia e essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa casa, que a todos nos acolhe com tanto amor, sob a luz dessa doutrina, que tanto nos esclarece, nos consola e nos conforta. Pedimos que fiquem conosco, para que possamos sair daqui hoje com um aprendizado a mais para o nosso ser e para o nosso proceder, para conosco mesmos e também para com todos os irmãos que fazem parte dessa nossa caminhada. E assim, agradecidos mais uma vez, damos por aberto o trabalho da palestra da noite de hoje. Muito obrigada e que assim seja. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Como já foi anunciado, o tema que nós vamos estudar hoje à noite é a afeição, na visão do benfeitor Emmanuel, por quem eu tenho uma afeição infinita, digamos assim. Num momento em que nós precisamos, num momento das nossas vidas, em que nós precisamos muito de estudarmos o significado da afeição e buscar praticá-lo, porque a impressão que a gente tem é que está faltando muito isso no nosso convívio diário com as pessoas. Não porque desaprendemos de fazê-lo, mas porque no programa reencarnatório de cada um de nós tem sempre uma proposta edificante, construtiva, mas tem também as possibilidades e os convites que a vida social nos proporciona durante a caminhada e que muitas vezes atinge o ponto fraco de cada um, de formas que a gente tem muita dificuldade de resistir. Então, Emmanuel vai descrever sobre esse capítulo exatamente a respeito destas, digamos, tendências que nós trazemos ao reencarnar, que são reminiscências de outras encarnações e que se manifestam na medida em que nós damos abertura para que isso aconteça. Essa abertura são os gatilhos que cada um de nós tem. Quando provocado, se a gente não tem resistência suficiente, nós aderimos ao convite e saímos da nossa programação reencarnatória. De uma forma que parece que nós estamos fazendo a coisa correta e demoramos muito para perceber que saímos do caminho. Então, na questão 173 da obra O Consolador, a pergunta é: como devemos entender a simpatia
e a antipatia. Até porque muitas vezes nós encontramos alguém que a gente nunca viu antes. E a gente bate o olho e quer fugir dali. Não quer permanecer junto com essa pessoa. Por quê? De onde vem isso? E podemos encontrar alguém que pela primeira vez a gente vê e se apaixona pela pessoa. De onde vem isso? Né? Basta analisar um pouquinho, fazer um pequeno raciocínio lógico para a gente perceber que tem coisas que são mais antigas do que a gente pensa. Tá? Que são realmente bagagens. O próprio Emmanuel diz nessa obra que nós andamos na Terra como se carregássemos o nosso cadáver de arrasto. Que é a nossa bagagem do passado, com tudo que a gente já fez de errado e de certo, mas muito mais de erros do que de acertos, porque a gente começou a caminhada do zero e não se sabe quando foi isso. Essa informação a Deus pertence. Então, por isso que existe uma grande desigualdade entre as pessoas, porque cada um é resultado de si mesmo. Eu fui, ao longo do tempo, tomando as minhas decisões e acertando ou errando, mas sempre recebendo do universo que não julga, mas que devolve aquilo que é meu, recebendo as consequências daquilo que eu fiz. Muito bem, então Emmanuel vai dizer o seguinte, que a simpatia ou a antipatia tem as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um. E quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações, ou seja, coisas que a gente já viveu. Né? Uma renovação de sensações experimentadas pela criatura desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Ou seja, eu reencarno com um programa reencarnatório que eu costumo dizer que é uma carta de intenções, né? Porque a maioria de nós não cumpre este programa. Mas esse programa é feito baseado em quê? Naquilo que eu tenho de débito com a vida. Débito com a vida. Porque a vida é uma só. A vida, nós somos imortais. Mas a nossa caminhada, a nossa estada no planeta, ela é muito rápida, é muito fugaz. E é uma aula, é uma escola. Nós estamos aqui numa escola, o planeta é uma escola. Então, quando eu tenho condições de escolher o meu programa reencarnatório, eu faço isso, eu participo desta programação. Quando eu não tenho, eu recebo aquilo que me é ofertado para a próxima encarnação. E eu trago sempre tarefas que vão me possibilitar, agindo no bem, diluir as energias que eu densifiquei com o erro do passado. E como Deus não permite que eu traga algo além daquilo que eu posso fazer, tudo aquilo que está no meu programa pode ser implementado e resolvido. Só que eu não faço. E por que eu não faço? Porque quando eu reencarno, eu primeiro esqueço do programa. Pelo menos no estado de vigília, não lembro de nada. E eu estou num meio que me permite cometer o mesmo erro do passado. Não fosse assim, como eu saberia que eu me recuperei, que eu me elevei nessa situação e não vou mais cometer o erro. Se eu for para um lugar que não tem como eu experimentar isso de novo, eu não vou saber. Então, sempre reencarno onde eu possa repetir o erro. Para resistir, essa é a tarefa. Só que o convite, o apelo da sociedade é muito maior que a minha resistência. E eu acabo falhando. Quando, em tudo aquilo que eu não consigo, tudo aquilo que eu não consigo resgatar, vai de volta comigo, porque é meu. Essa energia é minha. É como se quando eu criado como espírito, eu recebi um quantum de energia que é meu, que eu vou levar para onde eu for.
E ela vai estar mais ou menos densa segundo as minhas atitudes, a minha forma de viver, a minha contribuição para o bem ou para o mal. Então, aquilo que eu deixei de resgatar no passado, eu recebo a oportunidade de novo de resgatar agora. Eu lembro sempre, quando eu falo isso, de uma menina que no atendimento fraterno, ela me dizia assim, mas Deus não podia ter parcelado essa minha dívida de tanto que eu tenho passado trabalho. Eu disse, já está parcelado. Cada encarnação é uma parcela. Não dá para fazer mais que isso. Né? Cada encarnação é uma parcela. É que nós somos muito lentos para entender esse processo. Né? Então, vamos ver aqui onde paramos. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, porque pode ser justo, quando eu encontro alguém que me aprontou no passado, é natural que eu sinta uma antipatia. É natural. Porque isso é vibração. Essa vibração não bate. Então eu sinto essa antipatia, mas ele diz aqui, ó, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração no trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Ou seja, não adianta fugir. É aquela situação que você está no trabalho e aparece alguém para incomodar. Sempre tem, né? Numa equipe grande, numa equipe de trabalho, sempre tem alguém para incomodar. E muitas vezes a gente não vai ao ponto que tu não aguenta mais. Né? Eu vou trocar de serviço. Vai embora, foge do cara. Quando tu chega lá na outra empresa, tem um outro que assume o papel dele, porque o problema não era do cara, o problema é teu. E para quem tu está devendo, não é para uma pessoa específica. Não é dizer que aquele ali foi o cara que eu prejudiquei no passado. Não, você está devendo para a vida. Você está devendo para a vida. É o universo que recebe isso, que recebe aquilo que tu entrega para ele, e no tempo certo te devolve. No mesmo peso, na mesma medida. Então, é teu. Tem que resolver. E aí, de repente a pessoa some lá no rabito lá. Parece que desapareceu. Daqui a pouquinho, está mudando alguém para o lado da tua casa, tu vai ver quem é o cara. Mas aí, nós temos que considerar o seguinte, por que é que essa pessoa não sai do meu radar? Por que razão ele está aqui de novo? Porque talvez seja de extrema importância resolver essa pendenga do passado, no que considera o meu processo evolutivo. Talvez seja de grande importância resolver isso e talvez esteja preso em muito pouco. Já que eu tenho antipatia, mas não sou inimigo. E se a pessoa ainda está ali, é porque eu não havia entendido o processo. No momento em que eu entendi o processo, no momento em que me veio a oportunidade de fazer esta reflexão, e me caiu a ficha, é por isso. É por isso. Eu estava rebatendo o fato, mas eu não tinha entendido. Olha, se eu entendi, tem que repetir. Tem que repetir. No momento que você entendeu, não vai se repetir. E se a pessoa está morando por teu lado, fica tranquilo, ela vai ficar tua amiga. Vai passar o problema da antipatia, porque não tem mais sentido. Veja então que a vida se apresenta realmente como uma escola. Quando você vai mal, um ano na escola, você terminou o ano, você saiu, a escola não vai fechar porque você saiu. Você tem que repetir o ano. A escola vai estar lá, apresentando o mesmo trabalho, o mesmo conteúdo. Você vai ter que fazer e passar de ano. Assim é com a nossa vida também, assim é com o planeta. E daí, na próxima pergunta, poderemos obter uma definição da amizade? Essa
vamos começar a ver o lado bom da coisa, né? Ele vai dizer, olha, na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem um oásis de repouso para o caminheiro da vida. Para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Um oásis de repouso. Gente, quando você está doído por alguma coisa que aconteceu, quando você está triste, quando você está magoado, quando você está sem esperança, e você encontra um ombro amigo que te oferece um abraço, um sorriso, quando a gente tem mais ou menos uma noção do que seja felicidade. Você se sentir amparado naquele aconchego de um abraço, de um sorriso, de uma palavra de estímulo. Né? Eu tenho para dizer que a amizade sincera, porque a amizade sincera não é aquela que não cobra nada. O amigo verdadeiro cobra. O amigo verdadeiro é aquele que tem coragem de dizer, está errado. Está errado, está pisando na bola. O inimigo não vai dizer isso. O inimigo quer que tu te dane. O amigo vai ter coragem de dizer isso. E é preciso ter muito discernimento para saber quando isso acontece partindo de um amigo ou não. Porque quando é de um amigo é verdadeiro. E a gente sente. A gente sente quando é verdadeiro. E eu estou para dizer que uma amizade sincera, pura, é a maior forma de amor que no nosso planeta a gente consegue vivenciar. Que é um amigo que não cobra nada. Ah, mas e o amor entre as pessoas? Se nós estamos falando de um amor sensual, dos casais, dos namorados, este é um amor que ainda está incipiente, longe de atingir o estágio em que possa se comparar a uma amizade sincera e pura. Por quê? Porque na maioria das vezes ele se transforma em dominação. O amor gera, este amor ainda incompleto, ele gera o ciúme, ele gera uma série de confrontos. Porque normalmente quando nós encontramos alguém, nos apaixonamos, a gente idealiza essa pessoa, não pelo que ela é, mas pelo que eu quero que ela seja. E aí ao longo da caminhada, a gente não admite que a pessoa tenha vida própria, tenha uma personalidade própria. Eu quero que ela seja aquilo que eu idealizei, poxa. Isso é histórico, isso está na história da humanidade desde o começo dos tempos. Passando pela família patriarcal, passando pela dominação masculina, né, fortalecendo essa coisa do machismo. Né, isto não é amor, isto é propriedade. A amizade sincera não. Porque o amor verdadeiro, ele não cobra, ele educa, protege e liberta. É aí que ele te faz feliz. É aí que ele te faz feliz. Porque quem ama verdadeiramente não pode depender do outro. Se eu amo uma pessoa realmente, não importa se ela me ama ou não. Isso é problema dela. Eu já estou recebendo pelo sentimento que eu estou pronto. Tem que ser isso ou não é amor verdadeiro. A amizade tem isso. A amizade não tem essa cobrança. Não tem esse senso de propriedade. A amizade oferece o que tem e liberta. Então,
A amizade sincera é bem um oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. É aquele, sabe, aquele refresco, né? Na sombra do caminho, quando você não aguenta mais. Quando você não aguenta mais, você tem aonde relaxar, você tem aonde renovar as esperanças, se fortalecer e caminhar. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da aventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus, pela iluminação natural do Espírito, que conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Mais do que nunca é seguir os passos do Mestre. Né? Modelo e guia. Modelo é para ser seguido. Modelo é para ser imitado. Guia é para ser seguido. Jesus é um amigo da humanidade, por excelência. Nunca cobrou, até hoje não cobra nada, exceto os mal-entendidos que ficaram pelo caminho, as interpretações equivocadas, o evangelho transformado em balcão de negócios, e aí a fisionomia do Cristo muda totalmente. Quando nós vemos o Cristo como o Espiritismo nos mostra, Jesus não cobra nada. Jesus é este amigo maravilhoso de todos nós, que não cobra e não tem pressa. Mas ele disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então nós não temos pressa de aprontar o nosso aprendizado. O céu não está nos cobrando isso. Essa pressa tem que ser nossa, por nós. Porque no final das contas, somos nós e Deus. Quando a nossa consciência nos cobrar resultados e eu não tiver para mostrar, isso resulta em sofrimento. Isso resulta em constrangimentos no mundo espiritual. Mas também a gente precisa tirar um pouco deste mito, né, de medo do umbral. Nós que estamos num planeta de terceira dimensão, com medo do umbral, muitos de nós já vivem no umbral. Basta considerar, por exemplo, esses países que estão em guerra. O que é Gaza hoje? Não é um umbral? O que são esses países que estão dizimando vidas por conta de malucos gananciosos e egoístas? Isso é um umbral. O umbral tem gananciosos e egoístas comandando tudo e fazendo os miseráveis sofrer para manter o domínio dessas pessoas, fazendo mal para outras pessoas. Mas isso nós temos aqui também. Não muda nada. Quando nós saímos da matéria espiritualmente, nós vamos para um lugar que corresponde àquilo que nós somos de verdade. O que acontece aqui, enquanto a gente está encarnado, é que a gente pode enganar facilmente os outros. O corpo mostra uma coisa e eu sou outra. Mas quando eu deixo o corpo físico, aí eu me revelo exatamente como sou. E eu me revelando ou não, mesmo enquanto eu estou encarnado, que eu posso enganar todo mundo, eu só engano quando eu estou no estado de vigília aqueles que não podem ver além da matéria. Mas não vamos esquecer que toda noite a gente desdobra o corpo físico. E vai ter com os nossos amiguinhos, sejam eles quem for. Sejam eles do nível que for de amorosidade ou de estupidez, de maldade. Cada um vai para o lugar que a sua consciência lhe leva. Então tenhamos tranquilidade para fazer as coisas, mas vamos pensar o seguinte, que nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações, nem por isso todos nós vivem provas e expiações, muitos de nós já estão vivendo regeneração. Nós estamos num planeta de terceira dimensão, mas muitos de nós já estamos vivendo as energias, as vibrações num planeta de quarta dimensão. Porque nós estamos de mudança. Aí alguém diz assim, poxa, mas olha o estado que está o nosso planeta.
está virado de cabeça para baixo. Eu vi uma definição, fugiu o nome dele agora, um palestrante bem conhecido, daqui a pouco vem. Ele diz assim, quando você mora num apartamento, terceiro andar, todo mundo que te visita vai lá, nem bate na porta mais, já sabe que daqui a pouco você está de mudança, você comprou um apartamento no andar de cima, e você está mudando os seus móveis. E o teu apartamento está virado numa bagunça, está de cabeça para baixo. E alguém que não sabia, chega lá, bate na porta, quando abre a porta, vê aquilo, diz, meu Deus, o que aconteceu aqui? Não, você está de mudança, é por isso. Você não faz uma mudança sem revirar coisas, sem desmanchar caixas. O que está acontecendo no planeta hoje é que nós estamos de mudança. A gente está desmontando tudo, porque nós vamos para um lugar melhor. Então, quem chegar hoje no planeta sem saber dessa história, é porque não sabia que nós estamos de mudança. Agora, nem todo mundo que está no meio dessa bagunça vai mudar. Nem todo mundo vai mudar. Pode ser que as pessoas estejam sendo despejadas. Porque quem volta para o planeta de regeneração? Quem tem o nível vibratório deste planeta regenerado. Claro que isso não é do dia para a noite. É um nível hoje e é outro amanhã. Não. À medida em que a população do planeta vai mudando, vai trocando, uns vão desencarnando, outros vão renascendo, o processo de transformação, de transição está se efetuando. Vai chegar um momento em que a grande maioria, a predominância, vai ser de espíritos do bem habitando a Terra. Aí muda. Aí muda essa faixa vibratória, porque todo mundo vai pensar no bem. O que é a faixa vibratória do planeta? É a soma do pensamento de todas as pessoas dividido pela quantidade de pessoas que estão no planeta. Então, este processo vai elevar o campo vibratório do planeta e vai fazer a separação do joio e do trigo. Será que nós não estamos sendo despejados por muito pouco? De repente, porque a gente não tentou reativar aquela amizade com o vizinho do lado, que mudou há pouco? É de pensar. Nós estamos aqui com uma oportunidade ímpar. Por quê? Porque a reencarnação que a gente trouxe, esta tarefa, né, de refazer a nossa caminhada, ela vem num pacote. Não reencarnamos sozinhos. Vem um monte de gente que reencarnou por perto, que vai fazer contato conosco, que vai cruzar o nosso caminho. Nós estamos aqui hoje, reunidos num grupo grande de pessoas, que a gente não conhece a intimidade um do outro, mas nós estamos juntos. O grande ideal de cada um a gente conhece, porque nós estamos aqui buscando exatamente esse ideal, que é o do Evangelho do Cristo através da doutrina espírita. Então esta é a família que se amplia. Dentro dessa família que se amplia, enfraquece as antipatias e fortalece a simpatia. Até que daqui a pouco surgem grandes amizades nesse grupo. Esse é um processo de transformação também das nossas vidas. Ter amizade é ter um coração que ama, esclarece e compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender sua afeição sublime e transformaremos os nossos ambientes afetivos num oceano de paz e consolações perenes. Gente, isso aqui não é retórica, não. Isso aqui é mais verdadeiro do que a luz do sol que nos ilumina. Porque basta você
definir isso como objetivo de vida e começar a trabalhar em cima dessa questão. De servir, de tentar oferecer o melhor que tem, de não exigir do outro aquilo que você não pode dar. Uma série de coisinhas que são do dia a dia que a gente vai transformando, preservando as nossas amizades, fortalecendo os laços de amizade, conquistando novos amigos, e você começa a ser feliz. E mais um detalhe. Tem uma obra, tem um capítulo da obra Vidas Vazias, da benfeitora Joana de Ângeles, que ela nos fala sobre mente e vida. E ela fala muito da nossa casa mental, desta usina mental incomparável, que ela é capaz de acumular vibrações, energias construtivas, que são inimagináveis, mas que não se movem para nada, elas estão ali paradinhas. Elas só participam de uma ação positiva ou negativa, porque o universo não muda. Essas energias são minhas, estão na minha casa mental, eu vou utilizar como eu quiser, como eu definir. Mas quando você foca num objetivo e coloca todo o teu empenho naquilo, nada consegue segurar o ser humano. Tudo nos é possível realizar. Lembrando que para o bem é para o mal. A casa mental, nós vivemos, portanto, nós vivemos o que trazemos na nossa casa mental. Você vive o que pensa. Os nossos pensamentos geram essa energia e ela fica depositada. Quando eu tomo uma decisão de investir em determinada coisa, dependendo da minha convicção, ninguém me segura. Ninguém me segura. Isso é absolutamente certo. E aí, Emmanuel, também Consolador, ele nos dá uma definição muito interessante sobre essas vibrações que nós produzimos. Porque ele diz assim, o predador encontra a sua presa pelo odor que o animal deixou no caminho, por onde ele passa. O predador conhece muito bem isso e encontra a presa por ali. Sabe por onde o predador humano, o espírito humano nos encontra? Pelo odor mental que nós deixamos. Pela nossa condição moral. Por aquilo que nós vamos deixando pelo caminho. Para os nossos seguidores, isso tem um odor, como deixa o animal para o seu predador. E aí nós somos encontrados. Isto é não deveria ser assim. Deus deveria nos proteger contra isso. Nos protege, nos oferecendo a oportunidade de sair desse quadro vibratório. Pela nossa própria ação. Não tem nada mais justo. Aquilo que eu errei, compete a mim desfazer o erro. Eu não posso, na caminhada, eu certamente na caminhada vou ainda errar muito, porque não sou dono da verdade, estou no começo da caminhada. No planeta, tudo é sistema. O maior sábio que habite a Terra está num sistema, num processo. Está em processo de transformação. Ele não pode se considerar dono da verdade, porque não é. Então, aquilo que eu tenho hoje como verdade, não tem que necessariamente ser porque eu vou ter amanhã como verdade. Porque daqui a pouco eu me convenço de que eu estava pensando errado e eu não tenho compromisso com o erro. Eu vou mudar. A própria doutrina, o Kardec nos diz, se a ciência provar que estamos errados em algum ponto, a doutrina se adapta. Até hoje aconteceu o contrário, mas está aberta a possibilidade. Então, não tem muita dificuldade para a gente entender isso. Ou seja, acho que a mensagem que fica é a seguinte: investir todos os nossos recursos nas amizades verdadeiras, puras, sinceras. Porque aí estamos investindo no amor.
é o começo do aprendizado do amor que nós estamos aqui para aprender. Porque, em síntese, é isso. Nós estamos aqui para aprender a amar. Enquanto não aprendemos, vamos orar. E depois também. Vamos levar então o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a nós Espíritos. Esse, como sabemos, é um momento muito importante da nossa atividade, porque é aquele momento em que, com os nossos corações intoxicados pelo conteúdo, com os nossos sentimentos receptivos a essas energias poderosas, somos envolvidos por um grande abraço de luz pelos trabalhadores do mundo maior, fazendo parte deste núcleo de paz e amor. Então, que estejamos receptivos a esses nossos amigos, que seguramente estão aqui nos tratando sobre doenças que muitas vezes nem sabemos que temos. E esses são momentos sensíveis que a espiritualidade aproveita para interagir conosco e para nos oferecer o que de melhor podemos receber, benefício da nossa caminhada no nosso aprendizado. Compete-nos, portanto, agradecermos, sensibilizados à oportunidade do reencontro, o espaço físico e mental que nos é permitido estudar e aprofundar os conceitos de luz dessa doutrina consoladora. Que Jesus nos envolva em suas vibrações de amor e paz, que os seus mensageiros de luz possam visitar todos os lares das pessoas envolvidas com este núcleo de estudo, de orações, de aprendizado, fortalecendo a saúde física, o equilíbrio espiritual, para que possamos viver e conviver melhor no nosso dia a dia com os nossos semelhantes. Fica conosco, Senhor. Sustenta-nos na tua paz e permita que em seu nome possamos encerrar essa